Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva e caminhe conosco nessa jornada de conhecimento do nosso coração. Nós temos visto como que é difícil muitas vezes manter um relacionamento com as pessoas. Parece que os relacionamentos ficaram descartáveis, né? As pessoas estão deixando, quebrando, se desfazendo e não querem mais lidar ou investir, né, em relacionamentos. Isso eu falo em todos os âmbitos, em todas as áreas, né? E nós estamos nos perguntando dia após dia, será que é possível ter um relacionamento correto com gente complicada? E nessa caminhada nós já vimos desde as pessoas explosivas às mais melindrosas. Mas eu considero uma das difíceis mesmo de lidar, são pessoas que se tornaram colecionadores de lixo emocional. Né? Os problemas, as dificuldades da vida, elas passaram, mas elas não deixaram, né? Não abandonaram aquilo. Uma vez ou outra, conta, reconta, fala de novo das dores, dos dissabores, das dificuldades. Tudo é muito difícil, tudo está impossível. Eu sou o menos indicado para isso. Eu não dou para coisa. Por que você está querendo alguma coisa comigo? Nada dá certo para mim. Tem gente que acha que tem até dedo podre, né? Ou situação, tudo que eu faço dá errado, anda para trás. É porque a pessoa já acostumou remoer os problemas antigos, a situação que aconteceu lá atrás, aquela história de vida difícil, aquele caminho difícil. Enquanto você dá para ela uma solução, ela te dá 10 problemas. Né? Na jornada da vida, né, eu sempre fui aquela pessoa, se me der um problema, eu te dou umas 1000 soluções. A gente tem que gastar a nossa energia, a nossa força com a solução. Mas nem todo mundo olha por esse lado. A maioria das pessoas, toda vez que você fala, olha, desse jeito dá. Aí ela fala assim, não, é porque tem esse, tem aquele, tem aquele, tem aquele, aquele problema. E aí você fica assim, sem saber o que fazer. Quer dizer, como que eu posso lidar com uma pessoa desse jeito? Se essa pessoa, ela não vê condição. Se essa pessoa não me dá uma chance sequer para eu poder abrir um espaço e mostrar que pode ter uma porta, uma saída, que existe uma solução para o problema. Isso é muito difícil, porque na maioria das vezes, não sei se você já ouviu essa expressão, lambendo a própria ferida. Essas pessoas gastam tempo lambendo a própria ferida, com autocomiseração, sentindo pena de si mesmo, sentindo uma dó muito grande de si mesmo. E precisam sempre usar como se fosse uma muleta a vida do outro, porque sempre tem um problema muito grande, maior do que de todo mundo para resolver, que os impede de avançar, conquistar, desenvolver, se relacionar. Não, comigo nunca vai dar certo, comigo não dá, não posso. Então, essas pessoas têm um ponto limite também, tá? Quando eu tô assim, atendendo, ouvindo alguém, eu geralmente dou uns 3 encontros para a pessoa poder desabafar, falar. Eu deixo ela esgotar aquele assunto. Quando ela percebeu que já falou de trás para frente, de frente para trás, que já falou de todos os lados aquele assunto, eu falo assim, agora que você já falou tudo, agora eu já não tenho nem mais o que falar. Eu pergunto para essa pessoa, você quer realmente ajuda? Porque eu deixo bem claro que ela está arrancando de dentro do coração, ela está tirando aquilo de dentro dela. E a partir do momento que ela arrancar e tirar aquilo de dentro dela, não está mais ali. Mas ela quer ajuda ou ela só quer reprisar aquele momento? Porque há pessoas que te procuram só para reprisar um momento, ela só quer falar sobre aquele assunto, ela não quer resolver aquilo. E às vezes a gente confunde, a gente acha que a pessoa quer resolver. A gente acha que a pessoa está ali para mudar de vida. E não. Ela só está ali para reprisar. E nós conhecemos, já vimos isso, que
a intensidade com que a alegria volta não é a mesma intensidade que a tristeza volta. Se alguém te conta uma piada e você ouve ela novamente, você vai dizer para a pessoa assim: ah, eu conheço aquela piada, eu escutei outro dia. Mas não ri na mesma intensidade que riu da primeira vez. Mas quando a tristeza volta e a pessoa revive aquele momento, e até que seja um trauma do que está acontecendo com a vida dela, aquilo ali vem muito forte. Se deixar, a pessoa chora, e até chora com maior intensidade do que aquele momento. E é nisso daí que a gente precisa parar e saber da pessoa se ela está usando aquele momento como se fosse uma droga. Eu preciso reviver aquele momento, eu preciso falar daquilo, mas eu não quero me livrar daquilo. E tem aquelas que querem, que desejam ajuda. Então, no primeiro momento, como é que eu lido com essa pessoa? Eu lido com essa pessoa a ponto dessa pessoa chegar e desabafar. Eu faço aquela escuta afetiva, deixo naquele primeiro momento. Eu vou dar um tempo, eu não posso deixar que isso se torne uma rotina. Você está entendendo? Você não pode deixar que isso se torne uma rotina. Sempre que tiver aquela situação, a pessoa fica reprisando e falando daquilo a vida toda. Meses, ano. Ah, conheço fulano há uns 5 anos. 5 anos que não sai disso. Só fala nisso, quer dizer, parou no tempo. Então, quando você dá esses 3, né? Esses 3 encontros, ou esses 21 dias... Essas 3 semanas, seja lá o que for que você coloca, você colocou um limite ali para você ver o que essa pessoa quer. O que está acontecendo ali. Você entender um pouquinho daquela dor, daquela situação. E ver se é realmente isso, viu? Ver se é realmente para você ajudar. Primeiro passo, ajudar essa pessoa a desentulhar, a liberar o coração, arrancar de dentro de si. Há uma palavra de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Ele diz assim: fale das vossas culpas uns aos outros. Oreis uns pelos outros para que sareis. Então nós vamos falar o quê? Das nossas falhas, dificuldades, mazelas, tristezas, dores. Nós vamos falar. Arrancar de dentro do peito. Então, enquanto a pessoa está verbalizando os seus sentimentos, ainda que não saiba que está arrancando um sentimento do peito, ainda que não saiba nem identificar qual é o sentimento, pelas circunstâncias, os acontecimentos, ela está arrancando tudo aquilo que sentiu, que viu, que foi afetado, que foi atingido. Então você vai ajudar essa pessoa a desentulhar. Primeiro passo, desentulhar. Tirar, arrancar do coração. Segundo passo, você vai mostrar a cura para essa pessoa. Principalmente porque você colocou o seu coração para ser a pessoa que vai ser trabalhada, moldada, desenvolvida por Deus. O Espírito Santo vai estar trabalhando o seu caráter. Você vai se colocar diante dessa pessoa também como um reflexo de Cristo. Um reflexo de Cristo. Eu costumo dizer para a igreja que Deus está trabalhando em nós. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, que o Deus que começou a boa obra, ele completará até a volta de Cristo. E o projeto que Deus está fazendo na nossa vida é um projeto de sermos semelhante a Cristo. Por isso que ele está trabalhando no nosso caráter. Então, que o nosso semblante seja uma propaganda de Cristo. O seu sorriso seja uma propaganda de Cristo. A sua vida. Porque quando nós falamos da nossa vida, nós tocamos em nós, a pessoa em si ou uma outra pessoa não pode dizer nada ou nos condenar, porque nós não estamos falando da vida de uma outra pessoa, não estamos mexendo com ninguém. Mostre um caminho de cura. Não fique dizendo para essa pessoa: ah, fulano, você está passando por isso, você fez isso, capaz mesmo, eu nunca que imaginei isso. Talvez a luta que o outro está passando, jamais eu tenha passado mesmo. Mas eu passei por alguns caminhos que talvez ele também não passou. E que para ele seria muito difícil. Que para ele seria terrível. Que ele não conseguiria suportar.
Nós podemos subestimar ninguém. Tem luta que eu passo, tiro de boa. Mas tem situação que na pele da outra pessoa jamais eu suportaria. Como também outros no meu lugar diriam, olha, isso daí não ia dar conta não. Então não olhe com um olhar de julgamento dizendo assim, eu jamais. Mas olhe dizendo assim, olha, numa condição semelhante, compreendo. Já passei situação. Venci dessa maneira. A obra que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Mostra para essa pessoa um caminho, uma saída, uma esperança, uma possibilidade, porque ele se prendeu na caixinha dos impossíveis, dos irrecuperáveis. E tudo tem uma saída, tem uma recuperação. E a gente não pode ficar revivendo e remoendo situações terríveis que só nos fazem sofrer e chorar. Então, desentulhou? Agora mostra o caminho da cura e seja você reflexo e espelho. Por isso que a gente busca a identidade. Viu? E quando essa pessoa se notar de uma forma ou de outra, ela vai perceber o lugar onde ela está. E pergunte, você quer ajuda? Você quer sair disso? Ou se você só quer reprisar? Se a pessoa quiser só reviver, não, eu estou aqui, mas é só para desabafar. Ela não quer tomar uma atitude nenhuma a respeito, você também não fica preso a essa situação. Você se desvencilha mais rápido de situações como essa. Tem pessoas que se metem num relacionamento e às vezes dura 5, 6, 10 anos. Aí depois chega e fica assim, Deus, por que o Senhor me deixou presa essa pessoa nesse relacionamento? Agora que eu percebo isso. Gente, pelo amor de Deus. Procura saber. Relacionamento. Você fala assim, mas como que eu vou conhecer uma vida toda de uma pessoa, pastora? Não é para conhecer uma vida toda. A gente tem a vida toda para conhecer alguém. Todos os dias, principalmente eu mudo todo dia, né? Então não tem como você conhecer assim 100%. Alguma coisinha você vai conhecendo. Mas você tem que saber pelo menos um ponto. Não ficar preso àquela situação. Você tem que conhecer como lidar. Muitas pessoas falam assim, fulano tá sempre choramingando, sempre aquela coisa toda, e aquele sofrimento, como eu sofro, e aquela situação, como é que faz? Oferece ajuda, esteja do lado dessa pessoa e seja apoio para ela poder ir adiante. Mas se ela não quiser, olha, quando eu estendo a mão para tirar de uma situação, tem os dois lados da moeda. Se a pessoa quer ajuda, então o problema é meu, porque eu ofereci ajudar, então eu vou ajudar. Mas se ela não quer ajuda para sair daquela situação, eu não posso ficar preso com ela naquela situação, porque eu não escolhi ficar naquele cativeiro. Então, tem coisas que as pessoas, eles falam assim, não, mas agora eu preciso ficar. Não preciso me tornar um colecionador de lixo também. Não. Mas a hora que essa pessoa se dispor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Vem para cá. Fica comigo. Vamos caminhar juntos. Vamos fazer diferente. Mas eu vou perceber logo de cara, se vencer esses 3 encontros, se dá para a gente caminhar e vai ter mudança, ou se nesses 3 encontros a gente termina a caminhada ali mesmo. E aí eu te acompanho de longe. Porque muito perto, quem está dentro de um buraco, que não quer sair, ele pode te pegar, te puxar para dentro. Muita gente está se perdendo nesses relacionamentos, porque esquece como lidar com isso. Nós não podemos ficar presos a uma situação. Quando eu ajudo alguém e ele sai daquele problema, que maravilha! Entrou num problema de novo, a gente vai lá e ajuda outra vez. Olha que belezinha!
Mas quando eu percebo que a pessoa não quer sair daquela situação, ele se acostumou àquilo, eu não posso deixar que ele me arraste para dentro daquela situação, que ele me leva para dentro daquela situação. Sabe quando a gente sente que Deus está falando com alguém? É um caso desse hoje. Eu sinto como que se Deus, nesse momento, estivesse olhando dentro dos seus olhos e falando diretamente. Não deixe que ninguém te arraste para dentro de um problema, um cativeiro que não é o seu. Não é o seu. Conversando com essa pessoa e deixando essa pessoa falar o que está lá dentro do coração, expor isso daí, Deus está permitindo que você saiba o caminho e o que fazer. Hoje, enquanto você se depara com esse vídeo, pensa bem. Principalmente as pessoas que já se colocaram diante de Deus, falam, Senhor, eu quero ajudar e não sei como, eu quero me colocar como parte da cura, eu quero ser o agente de cura desse relacionamento. Mas cada solução que eu dou, a pessoa dá 1000 problemas, arruma 1000 situações. Se essa pessoa quer sair disso, você é agente de cura e tira. Mas não deixa ninguém te arrastar para dentro de uma situação complicada. Ninguém. Porque é cativeiro que você não escolheu. Entenda isso. E se posicione. Deus tem uma obra linda para realizar na sua vida. Você é a pessoa que Deus escolheu. Porque você dispôs o seu coração. Eu tenho falado, não importa muitas vezes lugar, casa, título, posses que a pessoa tenha. O que vai nos tornar diante do Senhor uma pessoa madura, de um crescimento, de um desenvolvimento, é o nível de disposição do nosso coração. Coloque seu coração à disposição e deixa Deus operar. Dá um espaço, dá um lugar. Deixa Deus operar, dá uma chance para Ele fazer uma obra. E Ele vai transformar esse relacionamento. Mas não deixe ninguém arrastar. A palavra é essa. Não deixe ninguém arrastar você para dentro de uma situação, para dentro de um problema, um cativeiro que você não escolheu. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.